A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma semana trazendo a lição bíblica de número 2. Durante esse trimestre, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Comentarista do trimestre, quarto trimestre de 2023, é o pastor Wagner Gabi, líder da Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná. Lição número 2, temos o tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. A leitura em classe se encontra em Gênesis, capítulo número 12, versículo do 1 ao 3, e também o capítulo 17, versículos do 1 ao 8. Assim diz a palavra de Deus para a nossa meditação. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandemente, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti e suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Palavra de Deus, leitura em classe para nossa base, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O texto áureo é o versículo 17 o versículo 4 do capítulo 17 de Gênesis, que diz assim: Quanto a mim, Deus dizendo a Abraão, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Deus falando para com Abraão, quando chama Abraão do meio da sua parentela e sair dessa parentela para ir para onde Deus mostraria, para uma terra que Deus iria mostrar, designá-lo. E Deus faz o concerto com ele, dizendo que ele seria pai, a Abraão, de uma multidão de nações. E no próprio leitura em classe, o versículo número 6 diz: E farei de ti nações de Abraão, e reis sairão de ti. Então, Deus faz a promessa com Abraão, tornando ele pai de multidões de nações, ou seja, as famílias, a terra em geral seria bendita a partir dessa descendência abraâmica, né? Descendente, logicamente, de Adão, aonde o próprio Senhor Jesus, quando Deus diz no versículo número 6 do capítulo número 17,
e reis sairão de ti. Saiu o rei Jesus. Muitos reis, porém o próprio Senhor Jesus, descendente de Abraão. Então Deus fez essa promessa e essa promessa se cumpriu. Então a origem das missões transculturais tem origem no próprio Deus. A verdade prática diz assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Ou seja, um missionário, ele jamais poderá fazer missões se não tiver o amor de Deus atuando na vida dele. Se bem que, entre aspas, muitos fazem porque estão plantando para granjear matéria, granjear o dinheiro. Porém, verdadeiramente, genuinamente, o verdadeiro missionário, ele faz por amor a Deus. É movido pelas almas. As almas é o foco. Ao contrário dos materialistas, que o foco é o seu status, é a sua ascensão, é a sua elevação ministerial, é a sua proporcionalidade que ali está dentro daquele propósito. Então, Deus é o que verdadeiramente fez inicialmente missões transculturais. O primeiro tópico da lição fala sobre a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus. Subtópico número 1. Nós temos a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Baseado em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3. A gente já lemos na leitura em classe. Não vou reler para não ficar alongado o vídeo, apesar de ficar. A expressão, quando Deus diz nesse texto de Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3, a expressão sai da tua terra, quando Deus chamou Abraão, revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Então, Abraão, quando chamado por Deus, e Deus, quando chamou ele, Deus disse, sai da tua terra, ou seja, Deus estava revelando uma ordem e verdadeiramente um chamado para ele ir a um lugar a qual ele não conhecia. Abraão não conhecia, Abraão não sabia, Abraão não tinha noção para onde ia. Justamente a carta aos Hebreus, capítulo número 11, versículo número 8, diz assim, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Ele foi, mas sem saber para onde ia, sem saber aonde ia terminar, onde ia chegar. Porém, ele, pela fé, ele obedeceu o chamado de Deus, a ordem de Deus. Então, junto com essa ordem, quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, sai do teu povoado, da tua parentela, da tua família, quando Deus deu essa ordem, quando Deus fez esse chamado para Abraão, então, junto com essa ordem, veio uma promessa. Deus fez um chamado, mas também fez uma promessa. Ou seja, ele ia sair, sim, mas ele não saiu simplesmente para não ficar sendo beneficiado. Porém, Deus disse que ele seria beneficiado. E esse benefício seria justamente aí abençoar famílias, engrandecer o nome dele, e ele ser grande na terra, poderoso na terra, rico na terra, e ele ter uma descendência verdadeiramente até de ordem espiritual. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 7, e os que são da fé são filhos de Abraão. Então, essa promessa que Deus fez, até eu e você fazemos parte dessa promessa.
O que Deus prometeu para Abraão se cumpriu na minha e na sua vida. E eu e você, que temos aceitado a Cristo, somos descendência de Abraão espiritualmente. Então vejamos aí. O comentarista ele prossegue dizendo assim: quando Deus fez junto com a ordem, o chamado, também Deus deu a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus disse para Abraão, chamando ele, disse que nele ele seria pai de grandes nações, rei sairia dele, e as famílias da terra seriam benditas através de Abraão, por meio de Abraão, através de Abraão, por intermédio de Abraão. Então, partiu de Abraão, para que a promessa de Deus alcançasse de maneira abrangente a toda a humanidade. Então, nós temos aqui, essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão, justamente aonde Jesus Cristo foi o clímax dessa promessa, aonde Jesus Cristo ele foi a completa promessa que Deus deu a Abraão, aonde Jesus Cristo foi essa completa promessa, aonde todas as famílias da terra agora, literalmente de maneira espiritual, é abençoada através de Jesus. Assim, a partir de uma família, Abraão, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro, justamente através de Jesus. Começou em Abraão e finalizou em Jesus, que agora alcançou de maneira infinita a todas as famílias da terra. Então, todos quanto creem em Jesus, conforme João 3,16, verdadeiramente é abençoado por ele. Então, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro através de uma família. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, as famílias da terra, a partir de uma, foram todas providencialmente alcançadas com a salvação mediante Jesus. Então, as famílias da terra são abençoadas através do próprio Senhor Jesus, o Salvador da humanidade. Então, por isso podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Então, as missões transculturais está intrinsecamente, está ligadamente, está relacionadamente, está ligada, entranhada literalmente na natureza missionária de Deus, ou seja, no propósito, no desejo, no plano do próprio Deus. Subtópico número 3. Melhor dizendo, a missão como a atividade de Deus no mundo. A missão, essa obra transcultural missionária de Deus, da natureza missionária de Deus, então a missão como atividade de Deus no mundo. Então, o comentarista diz assim, para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17, que é onde a gente lemos em leitura em classe, o capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com um ser humano limitado. Se relacionou com Abraão. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abraão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcenderia o cumprimento geográfico da promessa. Então, Deus se relacionou com Abraão e fez a promessa, mudou o nome de Abraão para Abraão, que seria pai de multidões, o significado. Então, vejamos aí,
que justamente essa questão de mudar o nome, essa questão do aumentativo no nome de Abraão é justamente porque transcenderia a promessa que Deus tinha dado a Abraão, transcenderiam, ultrapassaria o cumprimento geográfico da promessa. Então, não ficaria tão somente em Canaã, não ficaria geograficamente somente a Israel, mas transcenderia, ou seja, ultrapassou barreiras, fronteiras. Chegou no Brasil, chegou no Japão, chegou na Coreia, ultrapassou, transcendeu, ultrapassou de maneira abrangente, de maneira mundial, através de Jesus Cristo de Nazaré. Todos quanto creem nele, independente das etnias, independente dos países, das nações, independente dos idiomas, dos dialetos, e independentes. Então, nós temos aí que essa obra missionária teve como missão a atividade no mundo, como atividade no mundo, como missão originária do próprio Deus. Então, a missão como atividade de Deus no mundo. Então, essa missão foi uma atividade de Deus no mundo, onde se relacionou com Abraão e fez essa promessa que transcendeu, conforme a gente podemos ver no capítulo 12 aí, e também no capítulo 17 de Gênesis, tratando Deus com o próprio Abraão. Então, aqui fica claro, nesses textos de Gênesis 12 e Gênesis 17, capítulo 17 e capítulo 12, aqui fica claro, nesses textos, a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Então, quem é o maior protagonista das atividades missionárias no mundo até o dia de hoje? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Deus ele é o protagonista. Deus ele fez missões inicialmente lá no Gênesis. Lá no Gênesis, Deus se relacionou com Abraão, Deus se relacionou com Noé, Deus se relacionou com Abraão e fez essa promessa que transcendeu a pontos geográficos. Deus enviou, então Deus é um Deus missionário. Deus enviou. Jesus ele não foi enviado pelo país europeu, pelo um continente americano, não. Jesus ele foi enviado pelo próprio Deus. Então Deus ele é um missionário. Deus ele, a natureza missionária está em Deus, tem origem em Deus, porque Deus foi quem enviou Jesus. Jesus não veio do Japão para... Não, Jesus veio do céu para a terra. João 6, capítulo número 6, versículo número 37. 36 ao 38, mais ou menos, vai tratar sobre isso. Só dar uma conferida rapidinho. Então, no capítulo 6 de João, versículo número 38, diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quem enviou Jesus? O próprio Deus. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, Jesus ele foi enviado por Deus. Então, Deus ele é quem realmente, como o próprio nós podemos vermos aqui no comentarista, ele é o maior protagonista das atividades missionárias. Quem? Deus. O maior protagonista das atividades missionárias não é irmão André, não é a janela 1040, não, é o próprio Deus, é o principal protagonista das missões missionárias. É o próprio Deus. O próprio Deus. O comentarista ele esclarece, indo adiante, dizendo assim: Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. É Deus quem fez tudo. Deus ele é o principal, é o maior protagonista da obra missionária, da atividade missionária no mundo, é Deus. Olha o que Deus fez no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo número 19, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando os seus pecados, e pôs-lhe em nós a palavra da reconciliação. O maior protagonista das atividades missionárias no mundo é Deus. Porque foi Deus quem enviou Jesus. E é Deus quem obra essa chama missionária no coração dos seus servos. Subtópico número 3 está escrito, sob o subtítulo, o nosso modelo missionário. Qual é o nosso modelo missionário? Nosso modelo missionário não é inspirado em A, não é inspirado em B, não é inspirado em grandes projetos, etc. Não. O nosso modelo missionário é Deus. Deus, ele é o nosso modelo missionário. O comentarista diz assim, o nosso modelo missionário não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, não se fundamenta em Martim Lutero, em Gunnar Wingre, etc. Não, está originário em Deus. Tudo bem que estes tiveram grande importância nas missões, nas missões transculturais. Não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Não é um Samuel Mariano, não é um... Não. Não se fundamenta nestes. Nem em projetos contemporâneos, atuais, de pessoas com feitos notáveis. Ainda que louvável. Projetos missionários notáveis, construindo casas habitacionais para pessoas que estão em vulnerabilidade, de pobreza, etc., em situações precárias. Ainda que esses feitos sejam notáveis, ninguém pode menosprezar, mas o nosso modelo missionário é Deus. É Deus. Certamente que nos modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Podemos sim valorizar estes notáveis e ilustres, né, que ao longo dos séculos, dos anos, ao longo da história da igreja, sim, tiveram feitos realmente aprovados e dignificados de tamanha honra, de tamanha homenagem, e podendo ser imitados, sim. Mas o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus e o seu Filho amado Jesus Cristo. Então, cuja natureza é Deus, esse nosso maior modelo missionário, cuja natureza missionária cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Então, Deus, ele é esse modelo missionário, maior modelo missionário, como também o próprio Senhor Jesus é o nosso maior modelo missionário. Então, vejamos que Deus é o nosso modelo missionário. É o maior protagonista das atividades missionárias. Ele é Deus. Não é o homem. Mas Deus, maior protagonista, usa os homens. Inspira os homens. Sendo que o maior modelo missionário é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. No tópico número 2, nós temos o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus
Ele é o princípio fundamental da história da redenção. É o amor de Deus. A salvação está fundamentada neste amor. Porque foi por amor que Deus verdadeiramente promoveu essa redenção, esse escape, essa reconciliação, reabilitação, essa libertação, esse reparo, essa salvação. Foi Deus. Então, nós temos subtópico número 1, o amor de Deus. E dentro desse subtópico número 1, nós temos aí que contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Então, esse amor de Deus que fundamenta, que é o princípio fundamental da história da redenção, esse amor de Deus, então Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo estava distante, destituído, separado dele, destituído da sua glória, separado da sua glória, da sua graça, da sua misericórdia, separado do seu perdão, separado da sua bênção. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Em Romanos capítulo número 5, versículo número 8, a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo número 14, se não me escapa da memória, está escrito assim que logo, se um morreu por todos, logo todos estavam mortos. Aí Paulo diz, é por isso que o amor de Deus nos constrange. Quando ele atenta para essa realidade, quando ele atenta para essa redenção, quando ele atenta para esse amor que é o princípio da redenção, onde está fundamentado a redenção, que é o amor de Deus, esse princípio, então realmente ele se constrange. Ele fica como que envergonhado. Ele fica como que, como é que eu posso agora pagar? Então vejamos, o comentarista diz assim, contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Então Deus escolheu Israel. Deus escolheu aquela pequena nação, essa pequena nação que hoje, desde sábado, estamos aí em guerra, Israel está em guerra. Mas Israel está em guerra, sim, mas Israel tem o olhar de Deus. Israel é a menina dos olhos de Deus. O povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. Então, Deus está ali protegendo, Deus está ali e não vai deixar. Israel, não se preocupe, não vai sumir do mapa. Não vai sumir do mapa. Ainda que o mundo todo queira estourar contra ele, mas ele não vai sumir do mapa. Então, vejamos. Deus escolheu Israel por amor. E em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças em que a sua misericórdia e benignidade são reveladas. Então é nesse povo aonde foi para Israel que Jesus veio. Jesus veio do céu e foi para onde? Para Israel. Em Israel Jesus nasce. Jesus nasceu na terra, sim, mas em Israel, esse pequeno país do tamanho de um dos nossos estados brasileiros, como o estado do Sergipe. Então, o amor de Deus está aqui fundamentado na história da redenção. Portanto, o amor de Deus é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. É o amor de Deus onde está, nesse plano de salvação, de redenção, é o amor de Deus a base de todo esse plano. Tem um plano de redenção, um plano de salvação para a humanidade? Sim. Porém, nesse plano, a base desse plano está o amor de Deus. Porque Deus, com seu infinito amor,
ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas antes notifica a todos, em todo lugar, que se arrependam, conforme Atos capítulo 17, versículo 30 a 31. Então vejamos que o princípio fundamental da história da redenção é o amor de Deus. É o amor de Deus que está fundamentado nesse plano de redenção para toda a humanidade, não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Subtópico número 2, a redenção, a salvação, o livramento, a reabilitação, a reconciliação, o reparo, a salvação, a libertação no Antigo Testamento. Então, redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. Então, o conceito de redenção, a palavra redenção, que é salvação, libertação, esse conceito significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Então, o escravo está escravizado, está sobre o senhorio de um senhor. Então, para redimi-lo, livrá-lo, salvá-lo, tirar dessa escravidão, é preciso pagar um preço para que possa dar a alforria dele, a libertação dele, a salvação dele das garras daquele senhor. Então, o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele manda Jesus à Terra justamente para redimir, salvar a humanidade. E para isso ele precisava morrer, se tornar homem e ir até a morte, mas sem pecado, para que justamente, sendo ele agora levado à morte e morte sem pecado, ele agora se tornasse uma oferta a qual Deus requeria da humanidade, e sendo essa oferta agora única, através deste sacrifício perfeito chamado Jesus Cristo, que de uma vez por todas oferecido foi agradável a Deus, e agora a humanidade não precisa pagar penitência, etc. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Então Jesus foi o sacrifício perfeito para justamente resgatar a humanidade. Gálatas capítulo 13, 3, versículo número 13, diz assim, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar. Porque estava escrito, maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus fez isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim, aquele que não conheceu pecado, Jesus não conheceu pecado, se fez pecado por nós, Jesus se fez pecado por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, através daquele que verdadeiramente viveu uma vida correta, santa, justa e piedosa, em sacrifício perfeito a Deus, a humanidade agora de culpada se tornasse justa diante de Deus através justamente desse sacrifício perfeito. Como? Ela crendo em Jesus. Então Jesus, com esse ato, ele redime a humanidade, redime você, amigo, ouvinte, irmão, você, independente da sua situação aí, você que é um pecador que está na terra, precisa de um Salvador, Jesus ele redime você, pode redimir você a partir de um ato de aceitação que você pode fazer para com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo número 28, última parte do versículo, Paulo falando aos Efésios, para os líderes em especial, dizendo, olha, Cristo ele pagou um alto preço por esse rebanho, então ele comprou eles com preço de sangue. Então cuide desses rebanhos, cuide dessas almas. 2 Coríntios, 1 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 6, versículo número 20. A Bíblia diz que fostes comprado por bom preço. Esse preço que nós fomos comprados, a humanidade foi comprada, justamente quem foi o comprador? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi esse comprador que comprou a humanidade inteira com um sacrifício, com uma oferta agradável a Deus, sendo Ele essa própria oferta, sendo Ele essa oferta ofertada em prol da humanidade. Para que Deus não
derramasse a sua ira sobre a humanidade, Jesus Cristo veio e Deus derramou a sua ira sobre ele. E a humanidade agora recebe esse escape através de Jesus Cristo. Então a salvação unicamente é através de Jesus. Então a salvação é suficientemente em Jesus. Então a salvação é por intermédio de Jesus. Não é através de A nem através de B. É através unicamente de Jesus. Não é através de outro. 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 4, está escrito assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo número 12, está escrito: embaixo da terra, em cima da terra, embaixo do céu, não foi dado nem o nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Então, Deus age de forma redentora através de Jesus. Por intermédio de Jesus. Subtópico número 3, nós temos a redenção no Novo Testamento. O comentarista diz assim: no Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Ou seja, estritamente, especialmente, parte, origina de Deus. Então a redenção é estritamente uma atividade divina de Deus, que é realizada por intermédio de Jesus. Jesus não veio à toa, Jesus não veio só para oferecer um sacrifício, Jesus veio para salvar a humanidade. João 3,17, a Bíblia diz que porque Deus não enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus ele veio para realizar essa obra da redenção. E ele realizou e continua realizando. Na medida que alguém aceita ele está realizando essa promessa, essa obra de redenção, de escape, de livramento, de salvação. Salvação de quê? Do inferno, do lago de fogo, de um tormento eterno, de uma vida eternamente de sofrimento. Então Jesus Cristo é essa redenção. É esse escape para você, para mim, para nós, para a humanidade. Para o israelita, para o estrangeiro, para o brasileiro, para o coreano. Jesus Cristo é este Redentor, a qual não pode ser desprezado. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Então essa obra, esse resgate pago a Deus, quem pagou foi Jesus. E para isso ele precisou ir até o Calvário, até a cruz. Ele precisou passar por tudo aquilo que ele passou por mim e por você. 1 Coríntios capítulo 15, versículo número 3, a Bíblia diz que Cristo, segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados. Então vejamos que ele foi até lá, ele foi até o fim,
para proporcionar para mim e para você esse livramento. Ele estava pagando por mim e por você o alto preço da minha e da sua salvação, redenção. Ele estava pagando, ele pagou. Ele pagou. Colossenses 2:14 fala sobre isso. Que ele rasgou, ele pagou o preço e agora ele pegou as escrituras, ele pagou a promissória, a nossa dívida, ele rasgou. Estava registrado, então ele rasgou, anulando a dívida, apagando a dívida que tínhamos para com Deus e a humanidade tinha para com Deus. E aquele que ainda não aceitou a Cristo tem essa dívida. Está com essa dívida diante de Deus. Porque até agora não aceitou o preço pago pelo seu Filho, a qual Deus enviou do céu à terra. Sendo ele Espírito, ele se fez carne, homem, pessoa, para pagar esse preço. E as pessoas não compreendem, não entendem, não dão importância, como Isaías 53 fala. As pessoas desprezam, têm ele por aflito, ferido de Deus, mas não tem como redentor. Então, portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Essa redenção está fundamentada no amor de Deus. Tudo veio de Deus, esse projeto veio de Deus, esse plano veio de Deus, foi executado por Deus. Esse projeto nasceu no céu, nasceu no coração de Deus. Tudo é de Deus. Tópico número 3 e último. Visão bíblica do caráter transcultural da missão. A visão bíblica. Então, nós temos subtópico 1, um Deus missionário. Um Deus missionário porque foi ele quem estabeleceu, foi ele quem instituiu essa missão transcultural. Aonde o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão, e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, corroborando justamente com a vinda de Jesus, e Jesus morrendo e ressuscitando, e agora abençoando todos os povos, todas as famílias da terra. Então, Deus missionário, Deus, ele foi o primeiro evangelista, Deus ele foi o primeiro pregador, primeiro mensageiro. Foi Deus. Aonde tratou com Adão, onde tratou com Noé, onde tratou com Moisés, onde tratou com os povos da terra, as pessoas da terra que verdadeiramente se relacionavam com ele. Então Deus ele foi esse primeiro Deus missionário. Foi o primeiro missionário. Um Deus missionário é Deus. Segundo subtópico, nós temos a escolha de Israel e sua missão. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Então Deus estabeleceu esse relacionamento vertical, ou seja, do céu à terra, com Israel, enviando Jesus, né? E até mesmo antes de Jesus, Deus tinha escolhido Israel como nação, povo eleito.
E agora Israel, obedecendo a Deus, Deus estaria levando eles a verdadeiramente a uma prosperidade em diversos aspectos. Em aspecto material, em aspecto social, em aspecto populacional, em aspecto geográfico, em aspecto espiritual, em especial. Sendo que Israel começou a entrar no paganismo, na adoração a outros deuses além de Deus. E com isso sofreu bastante, indo a cativeiro, indo a escravidão. Mas mesmo assim, ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como uma joia preciosa, um povo santo, exclusivo dele. Diferente das demais nações que viviam na prostituição, que viviam na idolatria, que viviam nas coisas horrendas diante de Deus, então Israel seria esse povo super diferente. Até porque o povo de Deus é diferente, mas Israel se contaminou. Então ele, Deus, queria que a santidade de Israel, como um exemplo vivo do poder de Deus e da sua graça, atraísse o restante das nações. Ou seja, Deus queria que através de Israel, nação escolhida por ele, as demais nações fossem atraídas através de Israel, ou seja, imitando Israel, querendo ser semelhante a Israel, justamente ter o mesmo Deus de Israel. Aí vejamos. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. Por isso, Israel foi levado para o cativeiro na Síria, segundo Reis capítulo 17, enquanto Judá, posteriormente, foi levada para o cativeiro na Babilônia, segundo Reis capítulo 25 e segundo Crônicas capítulo 36. Então, Israel, por não obedecer, por não atender verdadeiramente ao propósito de Deus, fracassar no propósito de Deus, fracassaram nesse propósito. Que propósito era? De serem fiéis a Deus, sendo o povo santo. E caíram na infidelidade, caíram na apostasia, e aí por diante. Então, sofreram todas essas catástrofes. Apesar de, atualmente, graças a Deus, Israel está realmente estabelecida e adorando o único e verdadeiro Deus. Aguardando ainda o Senhor Jesus, que já veio há mais de 2000 anos. Então, a escolha da igreja. A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz, que os estrangeiros fossem levados à luz, fossem levados a Deus. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Justamente. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, a qual Deus planejou, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. Então, embora Israel fracassou no propósito intercultural, a qual principalmente Deus criou, estabeleceu, para ele ser uma nação diferente das demais nações, apesar de ter fracassado, Deus confiou, Deus transferiu essa responsabilidade, esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, que é justamente a Igreja de Deus. Aonde Jesus Cristo vem enviado do céu à terra
Vindo do céu à terra, Jesus, no capítulo 16 de Mateus, versículo número 18, Jesus disse para Pedro: olha, a minha igreja, as portas do inferno não hão de prevalecer sobre ela, não irão vencê-la. Então Deus transferiu essa responsabilidade, confiou essa responsabilidade, aonde Israel recebeu interculturalmente, ou seja, de ultrapassar e ganhar as nações. Então, essa responsabilidade foi transferida agora à igreja, que é o povo agora através de Jesus Cristo no Novo Testamento, aonde todos quanto verdadeiramente aceitam a Cristo fazem parte dessa igreja, se inserem nessa igreja. E essa igreja, a qual verdadeiramente é o organismo vivo de Deus aqui na terra, a qual verdadeiramente é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, é o povo que sustenta a verdade absoluta das Escrituras Sagradas. Palavra de Deus. Então a igreja de Deus recebeu esse ministério dado por Deus, transferido por Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da luz, sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus capítulo 15, capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Vou ler rapidinho aqui para a nossa... Então Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus 5, 13 e 14, que é assim diz a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, insosso, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, Deus ele chamou sua igreja, transferiu esse ministério agora à igreja, e essa igreja que é o povo dele, esse organismo vivo. Então, Deus chamou para eles essa igreja, chamados para fora, chamados do pecado, de fora, sair do pecado e vir para Deus. Então Deus chamou para ser sal da terra, ou seja, saborear. Saborear. Fazer a diferença. O sal é para preservar. O sal é para dar sabor. As duas principais funções do sal é saborear e conservar, preservar aquele alimento. Então, nós temos que saborear. As pessoas têm que verdadeiramente verem e sentirem-se atraídas em ter verdadeiramente a mesma preservação e qualificação que nós temos, e justamente que quem dá é Deus. Jesus deixou bem claro que vós sois o sal da terra, o que preserva, o que conserva e o que saboreia, o que dá sabor, o que dá o gosto. Então, o que dá o gosto? As pessoas perdendo o gosto pela vida. Porém, o sal da terra leva-os a ter gosto pela vida. Então, o sal é para isto. A igreja é para isto. As pessoas perdendo a esperança, sem esperança, então, a igreja leva a esperança. Mas quando não acontece, olha o que Jesus disse, quando não acontece, quando a igreja não está verdadeiramente cumprindo o seu papel, seu propósito, olha o que acontece. Jesus disse, de maneira bem clara, e se o sal, e se você que deve ser sal, e se a igreja que deve ser sal, e se o sal for insípido, com que se há de salgar?
Se a igreja não atrair as pessoas a virem para Cristo, quem é que vai atraí-las? Quem é que vai atraí-las? A igreja não pode se assemelhar ao mundo, mas ela é diferente do mundo. Ela não pode ser compatível com o mundo, mas ela tem que ser verdadeiramente dissociável do mundo, em sentido de compartilhar, compactuar. Então ela tem que verdadeiramente salgar, dar gosto, atrair as pessoas. As pessoas estão olhando para a igreja e estão apontando. E estão ridicularizando. Quem é fulano para dar lição de moral? Por quê? Porque verdadeiramente não está salgando. Não está salgando. Olha o que a Bíblia diz, e foi o próprio Senhor Jesus quem disse. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Com nada. Olha o que Jesus disse. Quando não salga. Quando o sal não está salgando. Para nada mais presta senão para ser lançado fora. E ser pisado pelos homens. Quem já viu? A igreja? Não. Pisada pelos homens? Não. A igreja ser ridicularizada? Não. Jesus disse que ela não pode, e nem deve, e nem vai. Mas Jesus, quando falou isso, está falando da igreja verdadeira. Porém, as igrejas e congregações são inúmeras. São inúmeras denominações que já não estão mais salgando. Você está entendendo? Já não estão mais salgando. Pode estar fazendo festa, pode estar fazendo evento, pode estar fazendo obras arquitetônicas, mas não está salgando. Não está. Então Jesus disse: vós sois o sal, e o sal é para salgar. Mas ele também disse outra característica da igreja: vós sois a luz do mundo. Se a igreja não brilhar no mundo, é porque ela não tem luz. Se a igreja não estiver influenciando, iluminando o mundo, é porque verdadeiramente ela está apagada. Na linguagem de Jesus, Jesus disse bem claro. Jesus disse que não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Então a luz não é para estar escondida, não é para estar trancada, não. A luz é para estar realmente iluminando o mundo, clareando o mundo. É por isso que a criminalidade, a violência, é por isso que a marginalidade, é por isso que as orgias, as devassidões, é por isso que verdadeiramente os pecados capitais, é por isso que verdadeiramente a carnalidade, é por isso que verdadeiramente tem crescido todo esse negativo no lugarejo onde a igreja está instalado. Na cidade onde a igreja está instalada. Por quê? Porque está faltando iluminar, ser a luz.
Porque pode até ser a luz. Mas Jesus deixou bem clara: não se acende a candeia, a luz, e se coloca debaixo do alqueire. Não se acende uma luz e se coloca debaixo de uma cama ou de uma mesa, não. Se acende uma luz e se coloca num alto para iluminar o ambiente, para resplandecer. Paulo, aos Filipenses 2:15, Paulo disse mesmo assim: assim vós sois astros luminosos no mundo, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrompida, entre a quais venhais a brilhar como astros luminosos no mundo. Então é para brilhar, é para clarear, é para afugentar, é para fazer desaparecer as trevas, não as trevas fazer desaparecer a luz, não. Não foi a ideia de Jesus em Mateus 5 aqui. Olha o que Jesus disse no versículo 16. No versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se é luz, aparece, brilha. Versículo 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não deixou nada a desejar. Ele deixou bem claro: é para ser, deve ser, tem que ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. A igreja não pode ter outra característica. A igreja já tem o título dado por Jesus e o título realmente absoluto. É absoluto, não é relativo. É absoluto. Porque através justamente da obediência, do chamado, através verdadeiramente da realização das missões transculturais, onde o maior protagonista é o próprio Deus que enviou do céu à terra Jesus, e Jesus estabeleceu a sua igreja, e a sua igreja estar aqui para brilhar e para salgar. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Uma ótima noite, ou um ótimo dia para você, sua casa, sua família. Deus abençoe com toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus Cristo. Amém.